Boa noite a todos. Vamos dar início às atividades da noite de hoje, da palestra pública, que mesmo à distância nós possamos estar unidos em pensamentos elevados a Deus e a Jesus e que possamos, neste momento, sermos assistidos pelos mentores espirituais que nos auxiliam em nossas atividades. Que estejamos unidos a Jesus para seguirmos a nossa caminhada com Ele, nos trabalhos edificantes a que fomos chamados. Agradecemos a todos os irmãos que nos auxiliam com as doações para o Bazar Beneficente e para as cestas básicas. Em seguida, teremos a prece inicial, a palestra, a vibração e a prece final. Durante a vibração, poderemos colocar um copo ou uma jarra com água para ser fluidificada. E é importante, no momento da vibração, que estejamos envolvidos em prece para recebermos os fluidos benéficos e salutares dos mentores espirituais que estão nos assistindo nesse momento de oração e de aprendizado. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Boa noite a todos. Vamos agora nos colocar em silêncio. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por mais uma quinta estarmos reunidos em nome de Jesus. Vamos pedir a Jesus e à espiritualidade benevolente que nos acompanha, que possamos ser mais doces, ter mais moderação, mansuetude, afabilidade e paciência, principalmente nos momentos atuais. Agradecemos a oportunidade e as provas que são colocadas em nossas vidas. Obrigado, Pai amado, pela oportunidade do crescimento. Obrigado por nos colocarmos em sociedade e assim, um aparando o outro, possamos caminhar juntos. Vamos agradecer e nos conectar com a espiritualidade para mais uma doutrinária. Que assim seja. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos em pensamentos, embora à distância, fazendo a nossa reunião doutrinária, a nossa reunião pública. O tema da noite é a importância da casa espírita e suas dimensões espirituais. Para iniciarmos o tema, teremos que lembrarmos lá do tempo após a morte de Jesus, falar um pouquinho sobre o primeiro núcleo cristão que surgiu no nosso planeta. João e Pedro e Tiago edificaram um posto de assistência que se chamou a Casa do Caminho, lá na antiga Jerusalém. Essa casa, nós todos, Emmanuel, Humberto de Campos relata que foi o primeiro núcleo cristão, como eu já falei, que surgiu no nosso planeta. Quando eles começaram a fazer sopas, distribuir medicamentos, naquele tempo eram aqueles ungüentos, aquelas pomadas caseiras que faziam, e também eles davam assistência espiritual para todas aquelas pessoas que lá chegavam cansados, angustiados, atribulados. Conta-se que o dia que eles distribuíam a sopa, faziam-se enormes filas para que eles pudessem então auxiliar aqueles irmãos naquela fome que eles tinham no momento. Mas eles não tinham somente a fome material, eles também tinham a fome espiritual.
Esses fatos estão relatados principalmente por Emmanuel naquele livro muito bonito que quem não leu poderá ler, que é Paulo e Estevão, onde conta a história de Saulo de Tarso, que depois se transforma em Paulo, que vai ser o seguidor de Jesus, da palavra de Jesus. Antes, Paulo, sendo Saulo, ele perseguia os cristãos, muitas vezes foi até na casa do caminho para perseguir aquelas pessoas. Mas mais tarde, após a estrada de Damasco, quando ele encontrou-se com Jesus, Jesus já havia desencarnado, ele encontra-se e se torna um seguidor de Jesus. Quando ele volta a ajudar a casa do caminho, quando ele retorna a Jerusalém, ele se junta com essas pessoas que estavam seguindo os preceitos de Jesus. Inclusive, Maria, mãe de Jesus, estava junto com esse grupo lá nessa casa do caminho. Mãe de Jesus, e muitas mulheres daquela região ajudavam também a fazer a sopa, a auxiliar na horta, que eles tiveram que fazer tipo uma agricultura familiar ali para eles, com as ideias de Paulo. Paulo, vendo que eles não tinham como ter a sustentação daquilo, a parte material, eles não tinham, era muito escasso a parte material naquela época para aquelas pessoas. Então, com a ideia de Paulo, eles fizeram a horta comunitária ali para eles mesmos, e eles se mantinham e conseguiam continuar dando alimento para aquelas pessoas. Esse livro, Paulo e Estevão, é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier. Apesar disso, eles sempre tiveram muitas dificuldades. E se nós trouxermos agora para os nossos dias, das nossas casas espíritas, será que tem alguma relação com essa primeira casa do caminho? Tem a relação, sim, porque nas casas espíritas atuais, quase todas, elas fazem esse tipo de assistência social, distribuindo cestas básicas, fazendo a sopa fraterna, e também auxiliam as pessoas na assistência espiritual. Como que faz isso? Dando passe, através das palestras, através do atendimento fraterno, através dos estudos, através da evangelização, da mocidade, da campanha Alta de Souza. E várias casas seguem outros modelos, não importa qual modelo que se siga, o importante é focar nos preceitos da doutrina espírita. Depois disso, para a gente dar continuidade nesse paralelo, vamos lá para a França, para Paris, de 1858, onde Kardec funda a primeira casa espírita, ou seja, o primeiro centro espírita, que veio com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, essa casa espírita, ela tinha um estatuto como as nossas casas têm hoje. E nesse estatuto, Kardec fez questão de colocar como primeiro parágrafo que tinha que seguir o estudo para sim desenvolver a parte mediúnica, a parte social, a parte da caridade, a parte espiritual, a parte psicológica. Então Kardec, já naquele tempo, em 1851, foi no dia 1º de abril de 1858, aliás, naquele tempo, ele já tinha esta preocupação de deixar esse legado para que todos nós seguíssemos essa doutrina que nos dá o consolo, que é a doutrina consoladora, que nos dá o alento para darmos continuidade a todas as nossas atividades no nosso dia a dia. Hoje, nós podemos também pensar em nossa casa, a Sociedade Espírita Caminho de Luz. Por que chegar até aqui? Por que falar lá da Casa do Caminho, da primeiro núcleo lá de Paris, fundado por Kardec? Porque esse mês de agosto, é o mês de aniversário de nossa casa. Então, dia 8, agora de agosto, nós faremos aniversário novamente. A nossa casa, ela teve início juntamente com a nossa cidade. Em 2000, nos reuníamos
nas casas, numa escola, para estudarmos no início o Livro dos Espíritos. Depois disso, começamos a fazer também, todas as quintas-feiras, o Evangelho. Então, nós começamos a pensar que poderíamos ter, sim, uma casa espírita em nossa cidade. E no ano seguinte, em 2001, nós conseguimos, então, fundar, com a ata de fundação, estatuto, tudo, formamos uma casa espírita. Então, nós não tínhamos, no momento, o nosso mentor ainda. Nós pedíamos orientação, mas não tínhamos o nosso mentor ainda bem definido. O nome, nós fomos por deduções. Um falava uma coisa, o outro falava outra, nós fomos escrevendo, colocando num quadro, e até que escolhemos o nome A Caminho da Luz. Então, Sociedade Espírita primeiro, depois saiu Caminho de Luz. Não importa, como diz Divaldo, se é uma associação, se é um centro, se é uma casa, se é um lar ou se é uma sociedade. O importante é termos os segmentos da doutrina espírita, os princípios da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é ideia. E nós somos o movimento espírita. As nossas casas espíritas são que formam o movimento espírita, não só no nosso Brasil, mas também no mundo inteiro, no nosso planeta. Então, quando escolhemos o nome, logo em seguida, alguns meses depois, conseguimos então, por percepções, por intuições e depois por mais, vamos dizer, não só intuições, mas até visões de alguns médiuns, conseguimos ver que nós tínhamos sim Dr. Bezerra de Menezes como nosso mentor espiritual. E a gente vai dizer que tem coincidência? Na doutrina espírita a gente diz que não tem, nada por acaso. Então, o que aconteceu? O Dr. Bezerra faz aniversário de nascimento dia 29 de agosto. E nós depois também ficamos sabendo que muitas casas espíritas que levam o nome Caminho de Luz ou A Caminho da Luz, tem muitas dessas casas têm como mentor espiritual o Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós só temos que agradecer de termos o Dr. Bezerra de Menezes como mentor espiritual de nossa casa. A casa espírita não tem só esse mentor que é o Dr. Bezerra, mas é uma equipe. Tem os mentores de todos os trabalhos, trabalho do estudo, da evangelização, dos trabalhos sociais, das sopas fraternas, de todos os dias que a gente tem alguma atividade em nossa casa, temos os nossos mentores. E todos eles sempre nos orientam, sempre nos intuem para que nós possamos sempre fazer o melhor para aqueles que nos procuram. Divaldo Pereira Franco, através da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, em um livro que se chama A Trilogia de Joana, essa trilogia ela vem como uma nova maneira, uma nova versão para as casas espíritas. Tem três, a trilogia só pode ser três. Então a primeira é espiritizar, depois qualificar, depois humanizar. Então, o que é espiritizar, segundo Joana e a explicação de Divaldo? É a gente aceitar, amar a doutrina espírita, o espiritismo, viver a doutrina espírita, viver o espiritismo. Não é somente achar bonito ou é lá, um dia eu vou, outro dia eu vou também, não vai, mas não tem aquele compromisso, não tem aquele amor pela doutrina espírita. Então, com isso, a gente vai percebendo que a gente realmente espiritiza a casa espírita através de nós mesmos, através da gente ter o aprimoramento, que é qualificar. Quando a gente diz a pessoa é qualificada nisso, é porque ela tem uma especialidade naquilo. Então, o que seria qualificar? A gente vem para a casa espírita, aprende, estuda, por isso que é tão importante o estudo, como Kardec sugeriu para a gente lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quando Joana nos diz para nos qualificarmos, ela quer nos dizer que temos que nos aperfeiçoar, nos aprimorarmos no estudo.
Como que a gente vai daí praticar? Humanizando. Como que a gente se humaniza a casa espírita? Fazendo aquilo que a gente aprendeu. Uns acham que só ter boa vontade serve, mas não é bem assim. Muitos de nós, às vezes, achamos que só estudar, mas não é isso. Nós teríamos que fazer a trilogia mesmo. Todas as três são importantes. Porque se a gente fizer só uma coisa, é como a gente ficasse como a gente fala sempre no estudo da casa espírita, ficamos com a asa quebrada, ou seja, um lado a gente desenvolve muito a parte cultural e a parte moral não. É muito difícil a gente estar tudo equilibrado, mas na trilogia de Joana, é mais importante a gente juntar as três, pelo menos desenvolver um pouquinho de cada um. A gente ser caridoso, simpático, está humanizando a doutrina espírita. E nem sempre a gente consegue fazer isso tudo. Uma coisa que Bezerra também nos alerta, em um livro que ele nos conta, que é muito importante a gente usar o templo espírita, a casa espírita, a edificação espírita, com muito respeito. Por exemplo, em uma reunião ele cita assim, que a gente deveria chegar em silêncio, se precisar falar, falar baixo, procurar não atrapalhar, não quebrar essa harmonia que tem na casa espírita. Por que a gente deveria fazer sempre isso? Em respeito à equipe espiritual que chega muito antes em nossas casas espíritas para harmonizar o ambiente, para deixar tudo preparado para quando adentrarmos nós nos sentirmos em paz, nos sentirmos bem, nos sentirmos como se fosse o nosso lar mesmo. Então muitos falam que a doutrina espírita, ou seja, o centro espírita, ele é um hospital, mas hospital de quê? Quando que a gente vai no hospital? Quando a gente está doente do corpo. E quando que a gente vai no centro espírita? Muitos de nós vamos procurar o quê? Ajuda, socorro? Porque nós estamos doentes do espírito, ou seja, nós estamos angustiados, atribulados, ansiosos, com um monte de problema, então a gente quer vir para ter o socorro imediato. Nem sempre a gente tem o socorro imediato. Como disse o Eli Caldas-Schuber, que às vezes a pessoa vai na casa espírita e não faz a parte dela. É muito comum isso, e daí sai lá fora e diz assim, esse centro é muito fraco, esses médios são muito fracos. Isso não existe. Por que não existe? Porque vai depender de cada um de nós também fazermos a nossa parte. Não adianta querer ajudar alguém se a pessoa não quer ser ajudada. Então a gente tem que sempre analisar tudo isso para poder entender melhor como funciona uma casa. Outra coisa que eles falam é que é um lar para nós convivermos com os nossos companheiros. Podem ter muitos desafetos, então a gente vai ter que saber lidar com tudo isso para saber sair-se bem também nessa situação. É uma escola de quê? De almas. Ou seja, nós vamos na escola para aprendermos um pouquinho mais. E na casa espírita nós temos oportunidade de fazer isso. Então, se nós somos escola, lar, hospital e templo, tudo isso junto faz com que a gente participe mais das atividades da casa espírita. E não só ficar em uma atividade. Tem pessoas que não podem, claro, mas quando a gente pode, a gente tem que se dispor a trabalhar mais para fazer bem a nós também. Então tudo isso faz com que essa casa espírita, um centro espírita, ele tem que ser construído fisicamente. A gente fala assim porque fisicamente a gente sabe que tem que ser bem construído, mas antes dele ser construído aqui em Luiz Eduardo, na nossa cidade, ele foi muito antes planejado no plano espiritual. Já estava tudo pronto. Às vezes a gente não faz bem como estava no projeto, porque às vezes também os recursos não são o suficiente. Mas quando viemos para Luiz Eduardo, não tinha nada praticamente, nós não sabíamos que teríamos então uma casa espírita. E essas pessoas, todos nós, que frequentamos a nossa casa, que fazemos parte da nossa casa,
que fazemos parte da nossa cidade, todas nós não viemos aqui também por acaso. Todos nós viemos para cá justamente porque tínhamos essa missão. Então nós só temos que agradecer a oportunidade que nos deram, porque nós não nos acomodamos, nós conseguimos sim fazer com que tivéssemos uma casa espírita. Hoje tem mais, mas muitos e muitos anos ficamos sem só a nossa casa. Com dificuldades? Sim, com muitas dificuldades. Só quem participou desde o início sabe o quanto foi difícil. Mas nós não podemos nunca deixar de arregaçar as mangas para fazer o trabalho, abraçar o trabalho, essa jornada muito, muito importante para o nosso progresso espiritual. Então, quando nós falamos da edificação lá no plano espiritual, que é a dimensão espírita, a gente vê assim a casa física, a construção, o prédio, e nós não temos ideia de quanto é maior a dimensão espiritual de uma casa espírita. O quanto é imenso, como é relatado em muitas reuniões mediúnicas, que tem andares, corredores, então pronto-socorro, hospital, escolas, salas de recuperação, tantas coisas que a gente não tem nem ideia, não consegue imaginar. Somente aquelas pessoas que conseguem ver ou sentir mais é que vão saber o quanto é grande a parte da espiritual de uma casa espírita. Então, na casa espírita, nós também não podemos só nos preocupar em atendimento aos desencarnados. Nós também temos que receber os encarnados. Porque quantos que estão aqui, muitas vezes, como dizem muitos, aqueles que não vêm pelo amor, vêm pela dor, vêm mais pela dor do que pelo amor. Porque a gente lembra do auxílio, a gente lembra que tem uma casa espírita justamente nesse momento em que a gente passa às vezes uma situação difícil, como nós estamos passando hoje, sem poder chegar perto de ninguém, sem poder ter acesso à casa espírita no sentido de várias pessoas, tudo nós estamos fazendo à distância, e sempre quando nós falávamos e dávamos os recados em nossa casa, nas quintas-feiras, nós falávamos assim: todas as atividades estão em recesso, menos a doutrinária, ou seja, a reunião pública. Pode chover, pode dar temporal, pode ser feriado, que a gente está aqui. Nós estamos, mas estamos fazendo à distância, porque as pessoas que vinham aqui não podem vir. O passe, as vibrações, o atendimento fraterno, tudo sendo feito à distância. Mas isso também nos mostra que isso que está acontecendo, um dia vai passar, como dizia Chico, isso também vai passar. Então nós temos que nos adaptar nesse momento para dar continuidade às atividades da nossa casa. Tudo está funcionando à distância, mas funciona. Então, quando cada casa tem uma característica, tem casas que são mais voltadas para o estudo, outras são mais voltadas para a ação social, outros são mais voltados para as reuniões mediúnicas, outros têm mais palestras. Então tudo vai depender da missão que cada casa tem que ter aqui. Então nós só temos assim, as atividades da nossa casa, elas estão sempre abertas, nós temos atividade quase todos os dias, mas a gente só tem que uma doutrinária, que é da quinta-feira, uma reunião pública, todas as quintas, como é essa de hoje. Então, o que acontece? Na doutrinária, a gente sempre fala que a porta se abre para todas as pessoas que não conhecem a doutrina. Ao chegar numa casa espírita, todos, às vezes, não conhecem a doutrina, né? Então, todos têm aquele um pouco de receio. O que é a casa espírita nesse dia? É a palestra, a vibração e o passe. Então é um momento que a gente recebe, como diz Bezerra, se o ambiente fluídico dessa casa, daquele momento,
estiver numa sintonia de amor, de paz, de tolerância, de compreensão, muitos encarnados e muitos desencarnados receberão a cura, não só a cura do corpo físico, mas também a cura dos nossos problemas espirituais, das nossas dores da alma. Todos nós temos a chance de participarmos de uma tarefa, não importa qual, todas elas nos levam ao bem, todas elas nos levam ao progresso moral, e nós sabemos que, estando aqui, nós temos a oportunidade do progresso. Quando Joana também fala que se nós não tivermos encarnados aqui, não tivermos a força de pensamento, da sintonia do bem, de não agirmos de forma ideal, nós não estaremos ajudando a equipe espiritual que porventura possa precisar de nossa equipe encarnada ou de nossa casa. No caso, ela relata isso porque André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, relata que muitas casas espíritas, quem já leu muitos romances e mesmo esses livros de André Luiz, ele relata casos das casas espíritas na crosta terrestre. Então, às vezes eles vão, uma equipe muito grande ou pequena, eles saem para ir para uma região da região umbralina. E eles às vezes precisam parar para repousar, então eles precisam de um pouso para repousar e para se refazer, para dar continuidade à viagem que eles têm que fazer para socorrer ou para auxiliar alguém, para fazer resgates nas zonas umbralinas, naquelas regiões abaixo ainda da zona umbralina, nas zonas de trevas. Então eles param para descansar nas casas espíritas, e daí nós podemos nos perguntar, e daí? E se nós não estivermos numa boa sintonia, como é que nós vamos fazer? Eles vão ter que procurar outro lugar? Então nós temos que pensar em tudo isso para poder auxiliar essa equipe também. E aqueles espíritos desencarnados que andam perambulando pelas ruas e de repente eles veem uma luz e eles têm a vontade de chegar ali, parece que aquilo atrai eles. Eles chegam numa porta, num portão, numa portaria de uma casa espírita, e lá tem quem? Os guardiões que protegem a casa espírita. Porque nos desencarnados não é assim que vai entrando qualquer um como quer. Como também nos dias dos trabalhos da casa, principalmente no dia do passe da palestra, quando nós viemos para a casa espírita, nós viemos a maioria de nós, ou todos nós, acompanhados de irmãos desencarnados. E muitos desses estão com ideias muito difíceis, negativas, e estão acompanhando a gente. Então aqueles que passam pela triagem lá fora, por esses guardiões, muitos deles não têm a permissão para adentrar na casa. E outros têm. Aqueles que não têm, eles ficam lá fazendo assim, falando assim, ouvindo, porque diz que é feito como se fosse, como nós fazemos hoje num telão lá fora, eles ouvem também o que se fala aqui dentro. E eles ficam acompanhando, juntamente com o olhar atencioso dos guardiões espirituais que cuidam da casa espírita. Esses guardiões, eles conversam, eles não repelem esses espíritos, eles recebem com amor, com compreensão, e explicam a situação. Nem todos aceitam, porque muitos estão bem revoltados, mas eles então assistem àquela palestra ou estudo, e eles vão também aprendendo um pouquinho, e dali uns dias, quem sabe, eles também poderão adentrar a casa espírita. Isso é muito importante a gente saber, para que nós possamos assim sempre olhar com bons olhos esses irmãos que muitos chamam de obsessores, nós também chamamos, mas que nós podemos dizer são aqueles que nos ajudam a evoluir. Porque se nós vamos nos melhorar em prol do que nós temos alguns nos acompanhando, nós estamos sim ajudando, auxiliando aqueles que
estão vindo na casa espírita juntamente conosco, qualquer um de nós. Então, quando a gente vai para a hora do passe, também a gente tem que estar receptivo, porque senão não receberá o auxílio. E agora, nessa pandemia, como que a gente faz? Naquele momento do Evangelho, naquele momento que é feita uma vibração, nós devemos sempre fechar nossos olhos, entrar em sintonia com a espiritualidade maior, imaginar a nossa casa e pensar assim, que essas preces, que esses pensamentos fluídicos cheguem a cada um em seus lares, que todos possam receber essas preces, esse benefício que é emanado da equipe espiritual para todos nós. Nós estamos assim ajudando, auxiliando, como foi falado, a equipe espiritual que porventura precise da nossa casa para refazer suas forças. Porque não pense não que é fácil para esses espíritos socorristas irem nesses lugares para auxiliar aqueles que chamam. Porque também no plano espiritual é assim, se não quiser ajuda, não tem como ajudar. Mas aqueles que clamam ajuda, eles recebem. E é nesse momento que essa equipe se locomove para jogar tipo uma rede fluídica, para que aqueles vejam eles e sejam então socorridos. Então a nossa casa espírita, ou qualquer casa espírita, ela tem que estar bem alicerçada na trilogia, na doutrina espírita, na trilogia de Joana de Ângeles, para que nós possamos nunca terminar uma casa espírita. Que muitas e muitas casas podem sim fechar as portas, muitos espíritas podem sim falir, mas nós temos que sempre pedir a Deus e a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, para nos dar a força necessária para que nós sempre possamos continuar e nunca esmorecer, nunca desanimar, apesar de ter muito espinho e muita pedra às vezes no nosso caminho. Então nós temos que seguir adiante. Como que a gente faz? Jesus falava assim, que é como a casa feita na rocha. Quando a gente faz um alicerce na areia, ele não aguenta, ele desmorona. Quando a gente vai fazer um castelinho, como as crianças fazem na praia, na areia, se vier água, desmorona. Então é a mesma coisa a casa espírita. Não é somente a parte física, porque a parte física, se aparecer uma rachadura, alguma coisa, a gente vai e conserta. É a parte espiritual, é a parte da dimensão espiritual que a gente não consegue ver, mas que sim, essa precisa muito de nós aqui encarnados. Então Joana também fala que nós temos que ter tijolinhos, né, de amor, para fazer o quê? A junção desse cimento, toda essa argamassa, para fazer a união. Ou seja, se nós conseguimos, todos nós encarnados, juntar os tijolinhos de amor, nós vamos sim conseguir manter a construção espiritual sólida, firme, como aquela que Jesus nos falou. Então é muito importante todos nós participarmos de tudo isso, porque nós não somos nada sozinhos. Ninguém pode fazer uma casa espírita sozinho. Divaldo sempre fala que tem alguns lugares que falam assim, o centro espírita de fulano, o centro espírita de ciclano, e se a gente desencarnar, vai acabar a casa espírita? Não. Por isso que tem que ter uma união de pessoas, uma união de todas as formas, no estudo, na mediúnica, na parte social, na parte doutrinária, em tudo nós dependemos de outros, então nós não podemos fazer nada sozinhos. Então isso aí é o que a Joana fala, dos tijolinhos de amor, porque nós todos vamos nos juntar e vamos conseguir fazer com que a doutrina espírita, o movimento espírita nunca pare. E nós devemos também pensar assim, que enquanto estou encarnado, vamos aproveitar e fazer agora, porque podemos às vezes deixar para depois, para a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, e não dar tempo de fazer. Quantos planos, talvez, muitos de nós fizemos para este ano, e este ano está passando como nada. Por quê? Nós não podemos fazer tudo o que nós queríamos, porque nós não podemos nem estar juntos, reunidos fisicamente.
mas estamos sim reunidos juntos em pensamento espiritualmente. De vez em quando podemos sim fazer um trabalho aqui, outro lá, mas é pouca coisa. Mas em relação àquela parte de entregas de cestas básicas, com todo cuidado, aquele atendimento fraterno à distância. Então hoje tudo se tornou assim, à distância. E Bezerra fala assim, que a gente não pode, sozinha a gente não é nada. Então a gente é tudo junto. Tem um livro dele que diz assim, que nós juntos somos muito fortes. Nós juntos temos a chance de remover montanhas. Então vamos fazer isso. Então, para encerrar, gostaríamos de fazer uma reflexão em relação à casa espírita, a nossa casa espírita. Nós fazemos um convite para todos aqueles que fazem o estudo à distância, uns pelo WhatsApp, outros pela plataforma Zoom, e cada um achando um jeito, pelo Skype, cada um achando um jeito, uma forma que adapte àquela turma. Nós fazemos um apelo a todas as pessoas que participam do estudo mediúnico, que participam do dia da doutrinária, da quinta-feira, que sejamos unidos nisso, que no momento da palestra, na hora da vibração, quando a gente pode sim colocar um copo d'água, como a gente sempre fala no início da nossa atividade da quinta-feira, como se estivesse aqui dentro. Vamos fechar nossos olhos naquele momento, imaginarmos que estamos na casa espírita, imaginarmos sendo rodeados pela equipe espiritual, nos dando o passe que eles tanto podem nos dar, o passe espiritual. Só não temos naquele momento os passistas, mas a equipe espiritual está presente. Então, se nós antes, fisicamente, nós podíamos estar aqui, receber o passe e fazer tudo isso, por que agora nós não fazemos? Por que agora nós não ficamos assistindo no mesmo momento? Se antes nós podíamos vinha 150 às vezes pessoas aqui, e agora não. Por que isso? Nós temos que nos esforçar. Porque não é porque estamos na nossa casa, em nosso lar, que nós não possamos fazer. Podemos sim. Então vamos fazer esse apelo e desejar a todos que sejam unidos, que sejamos fortes, como o Bezerra falou, como Joana falou, que nós aqui sejamos aquele porto de fortaleza, aquele pouso para os desencarnados, aquele pouso para eles refazerem as suas energias, refazerem as suas forças para darem continuidade, e que nós sejamos também um forte. O que é um forte? É um forte como a gente vê fisicamente, que era para proteger o litoral, por exemplo. Vamos pegar o nosso país, proteger as fronteiras do nosso país. Então nós vamos também ser um forte, uma fortaleza aqui na nossa cidade, emanando pensamentos bons para todas aquelas pessoas que precisam da casa espírita, como todos nós precisamos. E nós vamos então encerrar assim, dizendo que nós, através desse apelo, de nós estarmos unidos, não só no momento da palestra, no momento da prece, mas no momento da vibração, fecharmos os olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, a Ismael, que é o governador do nosso Brasil, para que possamos então emanar de bons fluidos, de harmonia, de paz, de amor no nosso lar. E também emanar tudo isso para a nossa casa espírita, para a Sociedade Espírita Caminho de Luz e para todas as casas espíritas, não só do nosso Brasil, mas do mundo, que nós sabemos que o Brasil é muito mais, mas lá fora também tem, pequenas, mas tem. Então todos possam receber nesse momento a nossa força, a nossa união e a nosso amor. Agradeço mais uma vez por estarmos aqui e pedimos assim a permissão, Senhor, para encerrarmos a palestra da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos. Que assim seja.
estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amado Pai, mensageiros de luz, só temos aqui que agradecer por todos os ensinamentos que recebemos e bênçãos. Possamos, irmãos, nos manter firmes e perseverantes, tendo a certeza que dias melhores virão. Tenham todos uma boa noite de sono, uma semana cheia de energias salutares. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus esteja com todos. Que assim seja.